E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende super dicas de como entender o movimento do gráfico, compreender sua lógica, compreender a razão de movimento para que você entenda qual o melhor momento de fazer uma compra, fazer uma venda. Por exemplo, aqui, acabei de fazer uma venda nessa região. Por que fazer uma venda nessa região? Porque este ponto aqui é um ponto de correção da região. Se o gráfico retorna naquela região, ele vem fazer um teste nessa região, depois de romper, ele vai buscar liquidez no mercado. Você tem que pensar o seguinte: todas as vezes que você for fazer a sua marcação, procure os pontos de interesse. Faça as marcações das regiões de suporte e resistência nos pontos de interesse do gráfico. O que são pontos de interesse do gráfico? Os pontos de interesse do gráfico são os pontos onde todos os institucionais estão de olho. Os institucionais estão de olho no gráfico onde tem liquidez. Aí você pergunta para mim, o que é liquidez, Cadu? Liquidez nada mais é do que os pontos que financeiramente têm dinheiro. Tá lá, ó, entradinha perfeita. Então, quando eu olho esse gráfico, onde você vê que tem dinheiro alocado naquela região? Ó, aqui tem dinheiro, aqui tem grana, esse fundo aqui tem grana, esse topo aqui tem grana. Ou seja, são regiões que têm liquidez. E o que os grandes, os operadores do Forex, que é justamente o gráfico que nós operamos, procura liquidez. Então, se ele faz um rompimento dessa região, ele volta a buscar liquidez. Depois que ele buscou liquidez dessa região, com certeza ele vai buscar uma outra liquidez aqui no mercado. Então, você tem que entender e fazer essas marcações em regiões de ponto de interesse, regiões que tenham liquidez. Porque eu percebo muito que todas as vezes que eu falo sobre como marcar o gráfico ou fazer marcações, vocês se interessam muito e vocês aprenderam errado. Até hoje vocês não sabem fazer uma marcação e às vezes até quando faz a marcação correta, vocês não sabem como o gráfico caminha. Você não sabe ler o gráfico, você não sabe compreender a forma como o gráfico se desenvolve. Você não sabe ler o gráfico e interpretar o gráfico nesse movimento. Então, quando você se aprofunda em análise gráfica, a análise gráfica vai te ensinar setor por setor do gráfico. Desde ver um contexto, ver regiões, ver tendência, ver padrão de vela, ver o volume. E aí, fazendo as marcações, aprender a como marcar as regiões num ponto de interesse para melhor entrada é fundamental, porque você vai mapear o gráfico para fazer a sua melhor entrada. Inclusive, eu deixo para você que é novo aqui no canal, este e-book, 16 padrões que todo trader tem que saber de entrada. Como você faz para fazer esse download? Você vai no meu canal do Telegram, que está aí no banner do canal ou no link da descrição, que é o treinamento Hunter, né? Cuidado com falsos perfis. Você vai entrar nele lá, vem no link fixado aqui, a mensagem fixada, e tem 2 links para download, aí você escolhe. Aqui no canal você vai ver resultados de alunos, ó, como o Décio, batendo meta e dando tchau ao mercado, o Geilson, ó, fazendo um 4-0. O Geilson é interessante que ele mora em Portugal. E aí ele escreveu isso aqui, escreveu um outro texto para mim falando que ele estava perdido no mar das análises, que ele não sabia para onde ele ia, que ele já tinha até desistido disso quando me encontrou na internet. E aí agora as coisas mudaram, ó, batendo meta todo dia, Deus abençoe você, seus familiares. Esse aqui, eu não me recordo o nome, deixa eu ver, não recordo, se não tiver o nome. Tá lá, Cadu, fiz mais 2 saques, um na IQ e outro na Cotex. Isso, tava também a transação da IQ, só que não cabe, né, para como eu posto, tanto aqui no Telegram como lá no meu Stories do Instagram, eu não consegui. Aí ele diz assim, mas sou muito grato, porque sei que apenas é o começo de milhares de reais. Muito obrigado. Porque ele diz que ainda acha que é pouco, tal, mas não é pouco não. Maravilha, ó. Boa noite, Cadu. Val aqui agora à noite foi assim o OTC na Cotex. Fiz 11-1. Muito obrigado. Tenha uma excelente noite. E tem gente que tem medo de OTC, né? É isso aí. Ó, 11-2.
Boa noite, mestre. Estava aqui estudando um pouco, fiz um 11-2. Então você vai ver no resultados de alunos aqui, ó, 6-2, professor, não tem o nome. Então você vai vendo, vai entendendo como é que o aluno trabalha e vai aprendendo juntamente com ele. Ó, aqui é o Joelson. Acabei de abrir o gráfico para dar uma olhada pelo celular e a oportunidade veio, não podia deixar de passar, com 3 taxas. Entrada, só sabia que era um movimento de alta e entrei na vela, ou seja, só de olhar ele já bateu o movimento e já entendeu o que tinha que fazer. Esse aqui é o Michel, ó. O Michel altamente positivo, mandando os resultados da semana para mim, batendo meta todo dia. Então entra aqui no canal do Telegram, baixa o e-book para você aprender um pouco mais. E você também pode ficar aqui no canal, mesmo você não sendo do treinamento fechado, para você ir entendendo como melhorar suas análises. Se você tem alguma dúvida, quer ser como esses alunos, quer aprender realmente como é que funciona, vem para o treinamento, manda um direct para mim no meu Instagram, me segue lá se você tem alguma dúvida, tira a dúvida comigo se você precisar. Tem o link aqui para aquisição do treinamento, lembrando que está com 60% de desconto. Aqui também tem o meu WhatsApp, caso você queira conversar comigo. Aí você fala assim, Cadu, eu não tenho Instagram para te seguir e entrar em contato contigo, eu não tenho Telegram, não tem problema. Abaixo da videoaula aqui, você vai ver tá escrito assim, torne-se meu aluno. E tem o link lá para você fazer a aquisição no site, tá bom? Preço de pão com manteiga, que eu costumo dizer. Então você tem o acesso para a vida toda, como eu costumo dizer, vitalício. Tem gente que não sabe o que significa vitalício. Vitalício significa para a vida toda. Então você tem acesso aos estudos para a vida toda, é uma Netflix, onde você vai entrar, vai ter atualizações, vai ter ajuda do professor, vai ter o fórum dos alunos internos, onde vocês podem conversar, e ainda tem o meu suporte, onde eu tiro dúvidas direto com você, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar o movimento. Ó, fiz a minha entradinha aqui para buscar a região, entradinha ali perfeita, vamos ver o que os gráficos oferecem. Lembrando que nós estamos falando sobre essas marcações em ponto de interesse. Aqui, onde é o ponto de interesse desse gráfico aqui? Ele tem algum ponto de interesse? Tem, Cadu, tem. Qual será que é o ponto de interesse desse gráfico? Ele pode buscar uma região mais acima? Pode. Ele está com muita volatilidade, tá? O ponto de interesse dele é essa região aqui, ó. Ele tem essa região de ponto de interesse e ele tem essa região de ponto de interesse, ó. Essas duas regiões. O que eu fiz? Eu estou seguindo o movimento. Estou seguindo o movimento da tendência de alta ali na região, na micro-região. Agora, o que acontece? O gráfico, em dias que está assim, ó, com muito pavio, o que acontece? Muita volatilidade, faltando liquidez no mercado, ele pode, de uma forma abrupta, buscar a região onde é a região de correção, a região de interesse, toca naquela região e faz o movimento ao contrário. Então, é isso que nós temos que ter cuidado. Se eu tenho um espaço até a região de interesse, que eu digo que a região de interesse é essa região aqui e essa região do mercado em si, eu não estou falando que é a sua região de interesse. Tá lá, ó, entrada perfeita. Eu não estou falando que é a sua região de interesse, eu estou falando que é a região de interesse do mercado em si. Os grandes, eles vão movimentar o preço em relação a essa região e em relação a essa região. Cadu, mas quando chegar nessas regiões, ele vai tocar e vai corrigir, ele vai tocar e vai romper, ele vai buscar mais acima, rompendo e continuando para buscar lá acima, ou ele vai tocar lá em cima e vai voltar aqui embaixo? Não sei, não tem como saber. Todas essas alternativas, ó, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4, alternativa 5. Todas essas alternativas aqui nesse gráfico ele pode fazer. Sabia disso? São as variáveis das movimentações do preço nas regiões de oferta e demanda, nas regiões de suporte e resistência. Por isso é importante você mapear a melhor região, fazer a marcação na melhor região, que é o ponto de interesse, e entender o gráfico naquela região para fazer uma entrada de confirmação. O que é uma entrada de confirmação? Quando o preço chega rastreando naquela região e ele faz um padrão te mostrando que ali é uma possibilidade dele continuar o movimento ou corrigindo ou continuando.
Porque a gente analisa o gráfico e tem uma ideia do que o gráfico pode fazer, mas a gente só tem a certeza do que o gráfico vai fazer quando realmente ele faz. Olha o que está acontecendo agora. O que eu falei para vocês, ele veio aqui, ó, mais um candle na minha entradinha perfeita, chegou nesse ponto de interesse e está fazendo uma pequena correção. Essa pequena correção pode ser só um movimento nesse Fair Value Gap aqui, para ele continuar subindo mais forte ainda, para buscar essa outra região de liquidez aqui, que aqui sim é uma baita de uma região de liquidez que o gráfico vai buscar. Quando eu falo o gráfico vai buscar, entenda, existem os grandões que estão movimentando o gráfico, que estão lá no Forex, eles vão apertar o botãozinho aqui, aliás lá, e eles vão movimentar o gráfico. Nós só vamos caminhar com eles, nós vamos ver o que eles estão fazendo e vamos fazer junto. Essa é a nossa realidade aqui de quem está em opções binárias. Então, a gente não precisa se preocupar em tentar movimentar gráfico, mesmo porque a gente não faz isso. Só que a gente tem que ter a convicção e saber que nós temos as nossas limitações dentro das binárias. Qual é a nossa limitação? É simplesmente entender o que eles estão fazendo e fazer igual. É isso aí que a gente tem que fazer. E entender o que eles estão fazendo e fazer igual. Por exemplo, aqui, ó, vou continuar essa tendência. Por quê? Porque o movimento de correção pode ser que eles estejam buscando, seja essa região de liquidez. Essa região de liquidez aqui acima, ó, eles já ultrapassaram. Tanto é que ele fez um movimento de liquidez naquela região. Olha, o gráfico está subindo, está buscando outra região. Eu estou até com vontade de fazer 2 taxas para baixo a mais aqui. Sobe um pouquinho mais. Ah, não vou fazer. Eu ia pegar de novo ali. Por quê? Porque o preço voltou novamente nessa região aqui, ó. É uma outra região que ele já tinha até rompido. E aí eu ia entrar com mais 2 taxas. Essa outra região aqui também é um ponto de interesse, ó. Essa região aqui é um ponto de interesse, onde ele já passou dessa região e está fazendo a movimentação. Vai querer me dar um loss aqui? Se ele for querer me dar um loss aqui, eu vou pegar ele com juros e correções monetárias, mas creio que não, né? Ele está fazendo um movimento, tá lá, me deu loss, não tem problema, vou seguir a movimentação de queda com ele. Sabe por que ele me deu loss nessa região aqui? Só por causa desse candle aqui, ó. Só por causa desse candle aqui. Cadu, esse candle é um ponto de interesse do mercado? Sim, este candle aqui é um ponto de interesse do mercado. Um candle como esse, no meio de um caminho de uma tendência como essa, é um ponto de interesse do mercado. Por isso que eu falo para vocês, quanto mais a gente sabe fazer as marcações nas regiões que nós devemos entender como ela funciona de forma lógica, melhor caminho é. Aí o que eu entendi? Depois que ele rompeu aquela região, mesmo ele fazendo um candle minúsculo desse, não é região de correção. Eu não tomei um loss ali em correção de vela de alta. Não sei se você entendeu. Ele simplesmente fez uma vela minúscula naquela região. Tá lá, ó. Olha aqui. Ele fez a correção naquela vela minúscula. Olha a correção que ele fez e me deu um loss. Mas ele corrigiu em alta? Não, ele não corrigiu em alta. Ele simplesmente teve dificuldade. Ou seja, o que o gráfico está me mostrando? Eu vou buscar ponto de liquidez. Eu vou continuar movimentos para buscar ponto de liquidez. É isso que eu quero fazer. Só que você tem que ter um entendimento, então, que existem pontos de liquidez aqui embaixo, região de liquidez aqui embaixo, regiões que você precisa marcar para entender como é que o gráfico funciona. Olha que interessante. Eu não entrei vendido nessa região aqui? Eu entrei vendido. Eu entrei errado? Não. Ele deu uma seguradinha aqui por causa dessa região onde eu até marquei para você, sim. Então onde foi a minha execução errada? Foi exatamente na entrada. Ele fechou um pipete, porque o gráfico ele tem pips e pipete. Pipete é o último número, ó. Pip é esse número, deixa eu travar aqui para você entender, ó. Opa, deixa eu pôr aqui, ó. O número 6 aqui, opa, eu quero pegar a seta. O número 6 aqui é o pip e o número 5 é pipete. Com certeza minha ordem deve ter entrado para venda e entrou
no 4 e ele fechou no 5, alguma coisa assim, um pipete, foi por um pipete o loss. Agora, eu vendi, né? Eu vendi errado? Não, eu não vendi errado. É que ele fez esse candle aqui e me tirou do trade por um pipete. Cadu, então quando eu ver um movimento como esse no meio do caminho, no passado, quando eu vejo um candle desse sozinho, ele pode fazer com que o gráfico tenha dificuldade em ultrapassar o movimento? Sim, ele pode. Claro, desde que você esteja entendendo no contexto. Por quê? Você tem que entender que existem as marcações dos pontos de interesse, que são as melhores regiões. Poxa, se eu entendo aqui que ele não está trabalhando nessa liquidez, que ele vai passar com isso aqui tranquilo, e aí eu já vejo região de liquidez aqui embaixo, então o máximo que eu busco nessa região é venda. Eu vou buscar venda até ele chegar aqui. Ah, Cadu, mas e se ele chegar aqui eu não posso comprar? Espera chegar aqui para fazer venda. Aliás, para fazer compra. Quando que eu vou pensar em fazer uma compra? Se ele retornar e romper esse topo aqui em cima. Se ele romper esse topo, aí daqui para cima eu só penso em venda. Por enquanto aqui eu também só penso em venda. Se ele romper aqui, esse fundão, esse fundo duplo, se ele romper, melhor ainda. Eu continuo pensando só em venda. Então o próprio gráfico, através das marcações nas melhores regiões que você fizer, você vai saber o que você tem que fazer. Olha o gráfico continuando na queda. Não falei para você que ele ia buscar lá embaixo? Está indo buscar. Então, um loss pode acontecer? Pode. E não é nem um loss porque você analisou de forma errada, né? Dá uma olhada na quantidade de pavio que tem esse gráfico, dá uma olhada. Então foi a movimentação da volatilidade que me tirou aqui do mercado. A questão não é uma análise. Quantas vezes você faz entradas e acontece isso contigo? Não foi a sua análise que está errada. Você analisou, soube ler o gráfico, né? Entendeu como ler o gráfico, entendeu como interpretar o gráfico, sabe como operar a região de suporte e resistência, sabe como operar uma tendência, que é no caso, sabe como operar a região de oferta e demanda, sabe utilizar um padrão de vela como esse, com gatilho de entrada. Agora, a volatilidade, que é esses gráficos com muito pavio, principalmente início do mês e final do mês, pode te tirar do trade. Então, um loss não pode te abalar, não pode te frustrar. Você tem que entender que mesmo que você faça dias vitoriosos, você não pode trabalhar com euforia, e quando você toma um stop num dia que você erra tudo, você não pode trabalhar com pânico do mercado ou frustração. Quem trabalha no mercado tem que se manter neutro, frio. Você tem que saber que o dinheiro simplesmente é um ativo para você trabalhar. Ah, Cadu, mas isso é difícil, eu me manter dessa forma, eu me descontrolo. Aí é que está a grande dinâmica do trading. Trading é técnica e disciplina, é autocontrole. Vence no mercado quem sabe toda a técnica, tem habilidade de aplicação de técnica e mantém o controle da razão e da lógica do gráfico. Por quê? Se ele deixar a emoção sobrepor a razão que ele tem que ver no gráfico, aí, gente, não há técnica que resiste. Não há técnica que resista. Por exemplo, vocês viram que eu tomei esse loss aqui. O que eu fiz? Eu tomei o loss não foi porque eu analisei de forma errada. Não é culpa minha. É aquilo que eu não controlo. Eu não controlo isso. É claro que se eu tivesse apertado o botão um pouquinho, um segundo antes talvez, teria dado bom. Mas eu não controlo. Eu me descontrolei? Não. Eu fui lá, eu sei o que o gráfico está fazendo, eu sei fazer a leitura do gráfico. Eu fiz as marcações nas regiões de ponto de interesse, que é as regiões de melhor entrada. Eu fui lá e continuei meu movimento fazendo meu trade tranquilo. Aí fez duas taxas, fazendo um 2-1, já tinha feito em Euro GBP 3-1, já tinha feito em Euro USD 4-1. Tranquilo, operando tranquilo, friamente, sem euforia e nem frustração, mantendo o controle daquilo que eu estou fazendo. Tecnicamente, analisando o gráfico com a razão e lógica, e não por emoção. Sempre mantendo um controle emocional. Então, quando você sabe fazer essas marcações, por exemplo, se você é novato no trade, o que eu vejo numa região como essa? O que eu faço se você é novato? Gente, melhor ponto de interesse, melhor ponto de interesse e melhor ponto de interesse. Rompendo essas regiões, tem esse outro ponto de interesse. Pronto,
você vai ter que ter a disciplina para aguardar o preço chegar naquela região, formar contexto na região, formar padrão de vela na região, deixar gatilho de entrada na região junto com o volume te mostrando o que o gráfico está fazendo, e aí você já vai ter a sua oportunidade de compra ou venda. Ah, Cadu, eu não consigo esperar o gráfico chegar nessas regiões de ponto de interesse, eu não sei marcar essas regiões de ponto de interesse. Bom, então você vai ter que trabalhar isso em você, por isso que o trade é um processo. Por isso que aos poucos, e muitas pessoas têm que trabalhar a médio e a longo prazo, porque tem pessoas que em curto prazo têm muita ansiedade, o emocional toma conta e ela não consegue progredir. Então tem que colocar e se conscientizar que é a médio e a longo prazo para algumas pessoas. E algumas pessoas que têm esse entendimento, 2, 3 meses aí estão voando, estão batendo meta. Por quê? Porque aprendeu com o método correto, uma forma correta, para entender uma metodologia passo a passo, onde você aprende passo a passo como fazer tudo isso, tá bom? Vai gabaritando as aulas do YouTube. Se você chegou aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Eu tenho super dicas aqui no canal do YouTube. Se você tem interesse em acelerar os seus conhecimentos, parar de quebrar conta, entender realmente como que o gráfico funciona e ser um vitorioso nesse mercado, o treinamento está aí. Aproveite a super promoção. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, onde você vai ter o seu acesso para a vida toda e o tira dúvidas direto comigo, tá bom? As inscrições estão abertas 24 horas por dia, é só você entrar no link aí e fazer a sua aquisição, tá bom? E será muito bem-vindo. Uma ótima semana de trades, uma ótima semana de aulas também, e te vejo amanhã numa super aula, num super trade. Fica com Deus.